Você pode manter seu emprego ou sua esposa, não os dois. Minha esposa tentou destruir tudo o que eu construí por causa de uma emergência da família dela, mas acabou que ela já estava planejando sua saída, traindo com um colega de trabalho e sabotando minha carreira. Eu desmontei o plano dela peça por peça. Olá, Reddit. Não sei nem como começar isso, mas minha esposa me deu um ultimato que virou minha vida de cabeça para baixo. O que começou como ajudar a família dela se transformou em algo muito mais sombrio do que eu jamais esperei. Eu fiquei pensando nisso por um tempo, tentando entender como tudo aconteceu, então decidi finalmente escrever tudo. Talvez faça mais sentido quando eu contar a história inteira. Eu, Leury, 32 anos, homem, engenheiro industrial em Denver, e por praticamente toda a minha vida fui o cara que mantém tudo funcionando sem problemas, máquinas, cronogramas, pessoas. Você pensaria que esse tipo de lógica me protegeria do caos em casa, mas não foi exatamente assim. Michaela, minha esposa de 29 anos, designer gráfica freelancer, sempre foi a espontânea. Eu achava isso atraente, até que o espontâneo virou estratégico, com honestidade seletiva. Estávamos casados havia 3 anos, sem filhos, morando em um pequeno apartamento que estávamos prestes a trocar por uma casa assim que minha promoção saísse. Essa promoção era a luz no fim de um túnel de 5 anos de trabalho árduo. Mas, ultimamente, as coisas pareciam estranhas. Eu entrava na sala e ela fechava o laptop como se eu tivesse flagrado segredos de estado. As ligações de design dela passaram a exigir fones de ouvido e portas fechadas. Ela mudou a senha do celular. Quando perguntei, ela respondeu com o clássico "Por que você não confia em mim?", frase que geralmente significa que você absolutamente deveria desconfiar. Ela começou a passar as noites olhando anúncios no Zillow em outros estados. Eu achei que era só a mente criativa dela vagando, até que disse: "Denver é muito seco para mim. Sinto falta da chuva." Ela é de Portland. Eu não pensei muito nisso até que, certa noite, ela finalmente decidiu parar de fingir. Era uma terça-feira. Eu tinha acabado de finalizar cronogramas de produção e estava exausto. Entrei em casa e ela estava sentada no sofá com aquela postura que mulheres têm antes de dar uma má notícia, braços cruzados, um joelho balançando, olhos calmos demais. "Leury", ela disse, "vamos nos mudar para Portland." Eu ri, porque não é assim que decisões matrimoniais costumam ser anunciadas. "Vamos fazer o quê?" "Para ajudar minha família", ela respondeu. "Meu pai está passando por dificuldades desde que perdeu o emprego e eles precisam de mim. Se você não vier comigo, nosso casamento acabou." Assim mesmo. Sem introdução, sem conversa, direto à chantagem emocional. Coloquei minha mochila no chão e olhei para ela por um segundo. "Você está dizendo que, se eu não abandonar minha carreira, acabou?" O rosto dela nem se mexeu. "Se você realmente me amasse, isso nem seria uma questão. A família vem primeiro." Lá estava a granada da culpa, clássico da Michaela. Eu disse, mantendo a voz calma, "Nós temos uma vida aqui. Minha promoção sai em 2 semanas. Estamos economizando para a entrada da casa. Eu não posso simplesmente abandonar tudo o que construí." Ela inclinou a cabeça como se eu estivesse falando outra língua. "Dinheiro não é tudo, Leury. Você se importa mais com um salário do que com a família da sua esposa. Quando alguém está tão convencido de que está certo, a lógica simplesmente não tem efeito. Você pode discutir até ficar roxo ou pode deixar a pessoa se expor." Eu escolhi a segunda opção. "Ok", eu disse devagar. "Então deixe eu entender. Você quer sair de Denver, onde está toda a nossa vida, porque seu pai perdeu o emprego temporariamente." Ela cruzou os braços mais forte. "Não é temporário. Ele está deprimido. Ele precisa de apoio emocional. Ele precisa especificamente de você ou ligações semanais e visitas ajudariam." Os lábios dela se pressionaram. "Se você não consegue entender a importância de estar presente para a família, não sei o que dizer." "Tente honestidade", murmurei. Os olhos dela se estreitaram. "Como é?" Dei de ombros. Ela me olhou como se eu tivesse insultado os antepassados dela. "Você é inacreditável." "Provavelmente", eu disse, "mas também não sou idiota." O silêncio tomou a sala. Silêncio suficiente para eu ouvir até o barulho da geladeira. Ela finalmente se levantou, pegou o celular e disse, "Não posso lidar com você quando está assim." "Assim como?" "Racional." Ela parou no meio do caminho e se virou com o rosto frio. "Você fez sua escolha. Por não aceitar seu ultimato.
por escolher sua carreira em vez da sua esposa. E foi então que tudo fez sentido. Ela não estava negociando. Ela estava preparando uma armadilha. Não importava o que eu dissesse, ela já tinha decidido a resposta. Vi ela desaparecer no quarto e fechar a porta, provavelmente para mandar mensagem para quem quer que ela estivesse falando pelas minhas costas. Eu deveria estar com raiva, mas senti algo mais frio, clareza. Ela achou que podia me ameaçar para me dobrar, mas engenheiros não respondem bem à manipulação emocional. Nós consertamos sistemas. Resolvemos problemas. E agora o problema estava sentado no quarto ao lado fingindo ser minha esposa. Então tomei minha própria decisão. Eu não iria para Portland. Não abandonaria minha promoção. E definitivamente não continuaria fingindo que isso era um casamento baseado em trabalho em equipe quando ela já estava jogando sozinha. Quando entrei no quarto mais tarde, ela estava fingindo dormir. Olhei para ela por um momento, essa mulher que antes fazia eu rir tão facilmente, agora deitada ali como uma estranha, e me senti inexplicavelmente calmo. Se ela queria um teste, teria seus resultados, porque eu não faço ultimatos, eu faço fatos. E o fato era simples, no momento em que ela disse se você não vier, acabou, ela fez minha escolha por mim. E eu não destruiria minha própria sanidade para satisfazer a ilusão dela. Na manhã seguinte, Michaela agiu como se nada tivesse acontecido. Panquecas, sorrisos falsos, conversa fiada. Eu apenas observei, me perguntando como alguém podia dar um ultimato numa noite e interpretar dona de casa perfeita na seguinte. Ela deslizou um prato para mim e disse, você tem estado tão tenso ultimamente, amor. Talvez devesse se afastar um pouco do trabalho. Eu a encarei por um momento. Você quer dizer o emprego que você quer que eu largue? Ela deu uma risadinha leve e disse que eu sempre distorcia as coisas. Só estou dizendo que você está se sobrecarregando, certo? Sobrecarregando a mim mesmo em direção à promoção que ela fingia que não existia. Nas semanas seguintes, ela começou uma verdadeira campanha emocional. Foi sutil no começo, pequenas alfinetadas que viraram rotina diária. Cada discussão de alguma forma acabava me transformando no mau marido. Ela dizia coisas como qualquer homem de verdade colocaria a família da esposa em primeiro lugar ou você deveria ser meu parceiro, não meu obstáculo. Quando a culpa não funcionou rápido bastante, ela trouxe reforços, os pais. A primeira ligação veio em uma manhã de domingo. A voz da mãe dela tremia como se estivesse fazendo teste para um drama. Léory, querido, odeio incomodar você, disse ela, mas estamos numa situação complicada. O banco tem ligado sobre a hipoteca. Eu não sei o que fazer. Bastou uma ligação para eu perceber que Michaela instruiu sobre o que dizer. Eu respondi com calma que podia ajudar com alguns pagamentos se necessário, mas que não podia me mudar de estado naquele momento, que meu trabalho estava no meio do ciclo e que eu poderia enviar dinheiro naquela semana. Ela fungou. Você não entende. Só precisamos de família por perto. Precisamos da Michaela. Ela não pode fazer isso de Denver. Claro, lá estava novamente a manipulação através da família. 2 dias depois, o pai dela ligou. O tom dele era aquele homem para homem, que os caras usam quando querem te fazer sentir culpado fingindo que não estão. Filho, você precisa entender como é difícil para um pai pedir ajuda. Eu nunca interferiria no seu casamento, mas Michaela está arrasada com isso. Não estamos pedindo dinheiro, só apoio. Ela precisa estar aqui. Eu disse que entendia, mas que me tirar do meu emprego não resolveria a hipoteca deles, e ofereci ajudar financeiramente. Ele suspirou como se eu tivesse dito que odiava filhotes de cachorro. Achei que você fosse um homem de família, Léory. Na terceira ligação, parei de atender números desconhecidos. Na manhã seguinte, meu colega Jake me chamou no almoço. Ei, cara, parabéns pela mudança. Soube que você está indo para Portland. Eu quase engasguei com o sanduíche. O quê? Sua esposa comentou isso na página da empresa. Disse que você está finalizando projetos antes da transferência. Eu ri daquele jeito quieto, descrente, que vem antes da fúria. Jake, eu não vou a lugar nenhum. Ele ergueu a sobrancelha. Então você talvez queira verificar com o cara da hipoteca também. Ouvi da Susan, da contabilidade, que você cancelou sua pré-aprovação. Foi quando meu estômago afundou. Eu não tinha cancelado nada. Liguei para o banco na hora do almoço.
Depois de alguns minutos em espera, a atendente voltou dizendo que sim, haviam recebido o pedido de cancelamento pelo Gmail compartilhado que usamos no portal do credor, e que foi enviado ontem por Michaela Walters. Apertei o telefone com força. Claro que tinha sido ela. Desliguei, respirei fundo e pensei, claro que sim, porquinho. À noite, cheguei em casa e a encontrei fingindo rolar o Pinterest como se não estivesse promovendo sabotagem corporativa. Michaela, eu disse casualmente, você cancelou nossa pré-aprovação da hipoteca. Ela piscou 2 vezes, depois sorriu de lado. Bem, qual o sentido de comprar uma casa em Denver se vamos embora? Nós não vamos embora, eu disse. Você é inacreditável, ela retrucou balançando a cabeça. Você realmente vai deixar um pedaço de papel vir antes da felicidade da sua esposa? Eu me apoiei no balcão. Você quer dizer o papel que levou 3 meses de documentação e anos de economia? Sim, esse mesmo. Ela cruzou os braços. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Não, eu disse, você está. Depois que ela saiu irritada, sentei na minha mesa, abri o laptop e comecei a salvar cópias de tudo, e-mails, mensagens, confirmações bancárias, até capturas de tela das postagens dela sobre a mudança para Portland. Eu não sabia qual era o plano final dela, mas não seria o marido idiota que descobre tudo tarde demais. Na semana seguinte, percebi que ela estava ficando mais ousada. Começou a postar stories nossos com a legenda Larry, meu futuro parceiro de Portland, como se estivesse manifestando meu consentimento. Eu parei de corrigir. Deixei ela construir sua fantasia. Quanto mais alto ela subisse, maior seria a queda. Quando não estava fingindo que íamos nos mudar, estava fazendo maratonas de tratamento silencioso. Eu continuei educado, calmo, centrado. Continuei indo ao trabalho, finalizando meus projetos, mantendo minha cabeça no lugar. Ao fim da segunda semana, ela estava frustrada porque eu não estava desmoronando. Ela queria lágrimas, pânico, súplicas, algo que pudesse usar como prova de que ainda tinha controle. Em vez disso, tudo o que conseguiu foi um homem observando tranquilamente enquanto ela perdia credibilidade. Uma noite ela resmungou, sabe, achei que casamento significava sacrifício. Eu levantei os olhos do laptop e disse, significa, só não significa uma pessoa sacrificar tudo enquanto a outra ensaia sua fuga. Ela não teve resposta para isso. Naquela noite, deixei de duvidar de mim mesmo. Seja lá o que fosse aquilo, não era parceria. Não era nem amor. Era estratégia. 2 dias depois, ela fez seu próximo movimento. Eu estava tomando meu café da manhã, revisando plantas no tablet, quando ela entrou já vestida como se tivesse uma coletiva de imprensa marcada, braços cruzados, queixo erguido, a pose de alguém prestes a fazer um discurso. Você tem 2 semanas, ela disse friamente, para decidir. Eu levantei o olhar. Decidir o quê? Portland ou nosso casamento? Dei um gole no café como se ela tivesse me lembrado de tirar o lixo. Que fofo, eu disse. Você ensaiou isso. Os olhos dela brilharam de raiva. Isso não é brincadeira, Larry. Estou falando sério. Percebi, você até usou um prazo. Muito corporativo da sua parte. Ela avançou. Estou cansada de esperar você criar um coração. Meus pais precisam de mim. Se você me amasse, já estaria fazendo as malas. Eu me levantei, coloquei a caneca na mesa e encarei o olhar dela. Se você me amasse, pararia de transformar nosso casamento em uma negociação. Ela zombou, virou de costas e bateu a porta do quarto com tanta força que os porta-retratos tremeram. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Meu trabalho tinha se tornado meu refúgio, um lugar onde a lógica ainda fazia sentido. Máquinas não mentiam, pessoas sim. Mas aquela manhã nem o trabalho escapou ileso. Meu gerente, Greg, me chamou para sua sala antes da reunião. Ele é do tipo tradicional, o tipo que começa toda frase com olha, garoto. Fechou a porta e me lançou um olhar estranho. Olha, garoto, disse ele, recebi seu e-mail sobre realocação. Isso é verdade. Meu estômago afundou. Que e-mail? Ele virou o monitor. Na tela, havia um e-mail enviado do meu endereço corporativo, exceto que eu não tinha escrito aquilo. Oi Greg, só para avisar que talvez eu esteja me mudando para Oregon em breve devido a questões familiares. Entendo que isso pode afetar minha elegibilidade para a promoção. Confirmarei quando tudo estiver finalizado. Larry Walters. Senti minha pulsação na mandíbula.
Greg, eu não enviei isso. Ele franziu a testa. Tem certeza? Veio do seu endereço. Absoluta, eu disse. Ela deve ter usado um login lembrado no meu laptop de casa. Deixei uma sessão aberta. Ele assobiou. Cara, isso é manipulação nível corporativo. É, eu disse, nem me fale. Quando voltei para minha mesa, mudei todas as senhas e ativei a autenticação em 2 fatores em tudo. Greg avisou o RH sobre o ocorrido e documentou tudo. Meu histórico ficou limpo e a promoção continuou no caminho certo. Greg me disse, não se preocupe, vou documentar isso e mandar para o RH eu mesmo. Seu registro está limpo. Ninguém vai tirar essa promoção de você. Eu assenti tentando manter a compostura, mas por dentro eu estava pronto para socar uma parede, não de raiva, mas de incredulidade por ela realmente ter tentado sabotar minha carreira. Saindo da sala dele, esbarrei no Jake, meu colega, que vinha acompanhando essa novela à distância. Tudo bem? Ele perguntou. Defina bem, eu respondi. Ele ergueu a sobrancelha. Sua esposa acabou de fazer um truque com o RH. Isso é guerra avançada. É, eu disse, ela está fazendo uma campanha de relações públicas contra mim agora. Jake riu. Cara, ela não é mais uma esposa, é uma fundadora de startup tentando pivotar o modelo de negócios. Isso realmente me fez rir pela primeira vez em semanas. Talvez você tenha razão, eu disse. Ela está propondo uma fusão que já está falida. Depois disso, fui para casa e agi como se nada tivesse acontecido. Ela queria uma reação e não ia ter. Quando entrei, ela estava na mesa da cozinha rolando o celular. Nem levantou o olhar. Você parece tenso, ela disse. Dia difícil? Pode-se dizer que sim, respondi. Talvez se você não fosse tão teimoso, a vida não seria tão difícil. Sorri de leve. Você tem razão. Se eu simplesmente desistisse de tudo pelo que trabalhei, a vida seria fácil. Ela franziu o senho percebendo o sarcasmo, mas orgulhosa demais para admitir. Você vai me agradecer um dia. Por quê? Por nos salvar, ela disse simplesmente, como se realmente acreditasse nisso. No fim de semana, comecei a notar mais sinais. Ela deixava o e-mail aberto quando esquecia de fechar o navegador. Havia conversas com nomes como Portland Project Group, Design West Collective e Relocation Strategy, todas datadas de meses antes do suposto desemprego do pai dela. Tirei fotos da tela com meu celular, não porque eu precisasse de provas, mas porque eu queria lembrar até onde ela estava disposta a ir para conseguir o que queria. Mesmo assim, não a confrontei ainda. Eu queria ver o quão fundo isso ia. Na segunda-feira seguinte, Jake apareceu na minha estação de trabalho durante o almoço segurando seu sanduíche como se estivesse trazendo notícias da linha de frente. Ei, cara, ele disse abaixando um pouco a voz, minha namorada Lisa participa de alguns grupos de design online com a Michaela. Eu nem levantei os olhos da tela. E? Então, ele continuou, aparentemente sua esposa está conversando com agências de Portland há tipo meio ano, bem antes da história do emprego do pai dela. A Lisa achou que você já soubesse. Eu congelei no meio do scroll. Meio ano? Jake assentiu devagar e então hesitou. Tem mais. A Lisa disse que a Michaela ficou meio próxima de um desses designers, um cara chamado Ryan, acho. De Portland. A Lisa disse que eles flertam bastante nas chamadas. Tipo, não é colega de trabalho colaborando, é mais piadas internas e mensagens tarde da noite. Eu me recostei na cadeira, expirei pelo nariz e sorri de lado. Claro que sim. Jake franziu a testa. Você está bem, cara? Ah, estou fantástico, eu disse seco como lixa. Acabei de perceber que minha esposa vem tocando uma campanha de realocação de longo prazo com um projeto paralelo chamado Ryan. Talvez até tenha metas trimestrais e avaliações de desempenho. Jake fez uma careta. Cara, isso é pesado. Não é pesado, eu disse recolhendo meus arquivos, é previsível. Fiquei parado no batente da porta, fora do alcance da câmera, e ouvi. Sim, quando eu estiver de volta em casa permanentemente, ela estava dizendo, vou ter mais tempo para construir meu portfólio. Meu marido só está sendo difícil, mas ele vai ceder. Ele sempre cede. Eu sorri. Aquilo foi a primeira coisa verdadeira que ela disse o ano inteiro. Eu sempre cedia. Até agora. Quando ela terminou a ligação, levou um susto ao me ver ali parado. Jesus, Léore, não chega assim de surpresa.
Não quis assustar, eu respondi calmamente. Só estava ouvindo sobre como eu vou ceder. Parece notícia de última hora. Ela empalideceu, depois se recompôs. Isso se chama manifestar, Léore. Você deveria tentar. Pode ajudar você a superar sua obsessão por controle. Inclinei a cabeça. Engraçado vindo da mulher que mandou e-mail para o meu chefe fingindo ser eu. O rosto dela se contorceu, mas antes que respondesse, acrescentei, não adianta negar. O RH já sabe. Eles acharam criativo. Antiético, mas criativo. Ela abriu a boca, fechou, depois abriu de novo. Você é inacreditável, disse finalmente, agarrando o celular. Eu sei, respondi, por isso estou guardando registros. Pela primeira vez ela não tinha resposta. Apenas passou por mim e bateu à porta. Sentei no sofá, calmo como sempre, pensando nos meses de manipulação, nas camadas de mentiras, no esforço que ela colocou para construir sua realidade alternativa, e percebi algo simples, porém sólido. Aquilo não era caos, era um sistema. No dia seguinte, encostei no batente da porta, braços cruzados, apenas ouvindo outra ligação até ela me notar no reflexo da tela do laptop. O rosto dela perdeu a cor como se eu a tivesse pego com a mão no cofre da empresa. Oh, oi, ela disse rápido demais, tirando o headset. Não ouvi você entrar. Claramente. Ela mexeu no mouse, nervosa. Eu só estava terminando uma ligação com um cliente, o Ryan. Perguntei casualmente, o designer de Portland? Aquele com quem você anda flertando há 6 meses? As mãos dela congelaram. O quê? Caminhei devagar. O designer de Portland. Você sabe, aquele com quem você trocou piadinhas internas e mensagens tarde da noite. Não se faça de surpresa. A Lisa me contou. Ela piscou rápido, entrando no modo defensivo. Você está seriamente invadindo minha privacidade? Espionando por meio dos seus colegas? Isso é nojento, Léore, é repulsivo. Não, eu disse com calma. Repulsivo é mentir para mim todos os dias enquanto finge ser a esposa do ano. A boca dela abriu, fechou, abriu. Você está paranoico. Eu estava fazendo networking. Você distorce tudo o que eu faço. Networking, eu ri baixo. Então networking agora inclui cancelar hipoteca, mandar e-mail para o RH fingindo ser eu e inventar emergências familiares? Interessante modelo de negócios. Ela deu um passo para trás. Você está louco. Pelo menos não estou inventando crises para manipular alguém a atravessar o país, eu disse. Não fale da minha família, ela explodiu. Você não entende o que eles passaram. Ah, eu entendo perfeitamente. Seu pai ficou desempregado por 4 semanas e você transformou isso na sua estratégia de fuga pessoal. Ela empalideceu, os olhos fugindo. Você está distorcendo tudo de novo. Você sempre faz isso. Controlar, acusar, culpar. Tirei meu celular do bolso e coloquei na mesa. A tela acendeu mostrando capturas de tela, datas, e-mails, registros de chat. Ela havia deixado o Slack aberto no meu laptop mais cedo e a DM para o Ryan estava lá quando cheguei em casa. Quer fatos? Aqui. Apontei. Você cancelou nossa hipoteca usando meu e-mail. Você mandou aquela mensagem para o RH fingindo ser eu. Você participa de chamadas de design de Portland desde janeiro, 4 meses antes do desemprego do seu pai. Ela encarou o telefone como se fosse uma arma carregada. Você até salvou o número do Ryan com um nome de projeto falso, acrescentei. Você é descuidada para uma designer. A respiração dela acelerou. Você mexeu no meu celular. Não, eu disse calmamente. Você mexeu no meu laptop primeiro. Eu só me equiparei. A voz dela subiu. Você é tão ingrato. Tudo que eu fiz foi para salvar este casamento. Eu a encarei. Então flertar com o Ryan fazia parte da terapia de casal. Isso a paralisou por um segundo. A culpa passou pelo rosto dela rápido demais para que a negação acompanhasse. Então ela riu, um som curto e quebradiço. Nossa, você realmente acha que eu trairia você? Você é inacreditável. Sim, eu disse, você continua dizendo isso e eu continuo encontrando provas. As mãos dela tremeram. Você não sabe do que está falando. Sei sim, eu disse, puxando mais uma captura de tela. A mensagem privada dela para Ryan,
Quando eu estiver de volta em Portland, finalmente vou estar livre disso. Ela encarou aquilo, a boca entreaberta. Você nunca planejou se mudar comigo, eu disse baixinho. Você planejou se mudar de mim. O rosto dela se contorceu em frustração. Você não entende, Laure. Você estava me segurando. Eu precisava construir algo real, minha família precisava de mim. Você só queria ficar na sua bolha de conforto, brincando de homem da fábrica, enquanto o resto do mundo seguia em frente. Seguir em frente? Perguntei. Você quer dizer mentir até entrar em desemprego e chamar isso de progresso? Ela pegou o celular como se fosse jogá-lo, mas largou de novo percebendo que isso não ajudaria seu caso. Finalmente ela disse a frase que me mostrou exatamente quem ela era. Ótimo. Se você não quer se mudar, então me dê dinheiro para as passagens. Ainda tenho coisas para resolver. Eu realmente ri dessa vez. Você trai, manipula e queima todas as pontes possíveis, e sua conclusão é pedir dinheiro de viagem? Ela deu de ombros, desafiadora. Você me deve alguma coisa depois de tudo isso. Caminhei até o batente da porta, calmo como sempre. Você tem razão. Eu te devo uma coisa. Ela levantou os olhos com esperança. O quê? Papéis de divórcio. Encarei-a, acabou. A mandíbula dela travou. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependo, respondi, de não ter acabado antes. Então me virei e saí, deixando-a naquele escritório cheio de mentiras que ela mesma construiu, cercada pelos ecos da própria arrogância. Michaela passou meses construindo sua ilusão perfeita, convencida de que poderia me superar, mas o problema de sistemas construídos sobre mentiras é que eles desabam sob o próprio peso. E o dela acabou de desabar. Na manhã seguinte, liguei para um advogado sem hesitação, sem dúvidas. O nome do homem era Harris, voz calma, perguntas diretas, nada de enrolação. Contei tudo em ordem, a falsa crise familiar, a sabotagem no trabalho, a traição. Ele ouviu sem interromper e disse, você tem mais do que motivo suficiente para dar entrada. Vou preparar os papéis até o fim do dia. Perfeito, eu disse. Envie direto para ela. Ele fez uma pausa. Tem certeza que não quer esperar alguns dias? Às vezes os clientes, não, cortei. Isso já passou do prazo. Naquela tarde, fiz check-in em um apartamento temporário no centro. O básico, cama, mesa e paz. O silêncio parecia caro no melhor sentido. 3 dias depois, Harris ligou. Ela foi notificada. Sorri para mim mesmo. E como ela reagiu? Ele riu. Pelo que o servidor disse, não muito bem. Ele não estava brincando. Em menos de 1 hora, meu celular encheu de mensagens. Seu covarde sem coração. Você está me divorciando por nada. Não respondi. 10 minutos depois, ela ligou. Deixei tocar. O correio de voz veio cheio de lágrimas falsas. Você vai mesmo fazer isso? Depois de tudo que passamos? Você está destruindo um casamento porque não consegue admitir que está errado. Você é frio, Laure. Todos vão ver quem você realmente é. Tradução, ela já estava iniciando o controle de danos. No dia seguinte, amigos em comum começaram a me mandar mensagens. Um escreveu, ei, cara, a Michaela disse que você a surpreendeu com papéis de divórcio. É verdade. Respondi com uma única frase, pergunte a ela quem é o Ryan. Silêncio. As palavras se espalharam rápido. Ela começou a dizer às pessoas que eu a abandonei durante uma emergência familiar. Nas redes sociais, não me dei ao trabalho de me defender. Deixei-a tocar a campanha de relações públicas. Eu tinha trabalho a fazer. O processo de divórcio avançou mais rápido do que eu esperava. Harris era eficiente. Ele organizou todos os documentos e garantiu que as contas conjuntas fossem congeladas antes que ela pudesse mover qualquer dinheiro. Alguns dias depois, o banco me notificou sobre repetidas tentativas de login em uma das contas dela. Obviamente tentando iniciar uma transferência antes do congelamento ser concluído. Ela me mandou um e-mail aquela noite. Você é nojento. Não acredito que me prendeu financeiramente assim. Respondi apenas, você se prendeu sozinha. Na manhã seguinte, Greg me chamou à sala dele novamente. Achei que fosse mais um episódio do desastre causado pelo e-mail ao RH, mas ele sorriu. A promoção é oficial. O RH limpou tudo.
O conselho ficou impressionado com o modo como você lidou com tudo aquilo. Pisquei. Sério? Muito sério, ele disse. Você se manteve profissional enquanto sua vida pessoal pegava fogo. Isso é liderança. Eu ri. Acho que gerenciamento de caos agora faz parte da engenharia. Aparentemente. No fim da semana, era oficial, novo cargo, aumento, escritório na esquina. Nem comemorei. Apenas sentei à mesa, exalei e percebi o quanto tudo estava mais leve. Mais tarde, naquele dia, Jake e alguns colegas me arrastaram para almoçar. Cara, você teve o mês mais louco de qualquer pessoa aqui, ele disse. Promoção, divórcio, sobreviver a roubo de identidade da própria esposa. Eu sorri. Foi uma viagem. Jake levantou uma batata frita como um brinde. Ao Leury. Prova de que engenheiros lidam com guerra emocional melhor do que o RH. Todos riram. Foi bom. Sem pena, sem estranheza, apenas conversa normal de novo. Enquanto isso, Michaela ainda estava online fingindo que tinha tomado a decisão ousada de se mudar para Portland para renascer na carreira. A nova bio dela dizia, designer, sonhadora, sobrevivente. Lisa me mostrou as postagens. Cada foto parecia encenada, cafeterias, plantas, citações inspiradoras. As legendas soavam como se ela estivesse fazendo teste para um podcast de autoajuda. 2 semanas depois, Harris enviou o pacote preliminar do acordo. Estamos quase lá, ele disse. Assim que o tribunal assinar o decreto, após o período de espera, será oficial. Revisei tudo, assinei a última página e enviei de volta. Ainda não era definitivo, mas já parecia liberdade. 3 anos de casamento reduzidos a uma pasta de PDFs, e de alguma forma, isso parecia justo. Arrumei meu antigo apartamento naquele fim de semana. Tudo o que ela deixou para trás foi para uma caixa marcada dela. Nem olhei dentro. Levei para um centro de doações, assinei a entrega e fui embora. Quando cheguei em casa, peguei o celular e rolei nossas fotos antigas, viagens, aniversários, sorrisos forçados. Cada foto tinha o mesmo padrão, eu segurando a câmera, ela posando como se estivesse num filme sobre ela mesma. Apaguei todas. No trabalho, na semana seguinte, Greg passou na minha nova sala. E aí, como está a vida de solteiro? Silenciosa, eu disse. Do melhor jeito. Ele sorriu. Mantenha assim. Você é ótimo no que faz. Não deixe ninguém sequestrar isso de novo. Assenti. Lição aprendida. A última vez que ouvi o nome dela foi pela Lisa. Aparentemente, Michaela estava dizendo a todos em Portland que deixou um casamento tóxico para perseguir seus sonhos. A ironia quase me fez rir, mas a verdade é que eu não me importava mais. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia necessidade de provar nada para ela nem para ninguém. Eu fiz o que a maioria não faz, fui embora com minha dignidade intacta. Cheguei em casa depois do trabalho uma noite, larguei minha bolsa e sentei no sofá. Sem barulho, sem tensão, apenas o tipo de silêncio que parece merecido, aquele que significa que você atravessou tudo. E pela primeira vez em anos, eu senti isso, paz. A paz verdadeira, aquela que aparece quando você para de ceder à manipulação e começa a viver por si mesmo. 2 meses se passaram e a vida voltou a ser boa. O trabalho estava estável, o ar do meu novo apartamento cheirava a cera de madeira em vez de tensão, e o silêncio não era mais estranho, era tranquilo. Então, numa segunda-feira de manhã, logo depois de uma reunião, meu telefone do trabalho vibrou com um número desconhecido. Atendi sem pensar. Leury, sou eu. Aquela voz me congelou no meio da frase. Michaela. Ela parecia pequena, trêmula, como se tivesse acabado de chorar. Eu não disse nada por alguns segundos. Por favor, não desligue, ela disse rápido. Eu só preciso conversar. Recostei-me na cadeira. Você tem 1 minuto. A respiração dela falhou. Eu cometi um erro enorme, disse ela, a voz trêmula. Me mudar para cá não é o que eu imaginei. Tudo está dando errado. Mantive o tom neutro. O que você quer que eu diga? Quero que você ouça. Então diga algo que vale a pena ouvir. Ela fungou. Eu sinto sua falta, Leury. Sinto falta de nós. Eu sei que te machuquei, mas tive muito tempo para pensar. Você estava certo sobre tudo. Minha família não precisava de mim como eu achava. Meu pai conseguiu outro emprego 4 semanas depois que eu me mudei.
Eles estão bem agora. Eles nem queriam que eu ficasse tanto tempo. Inclinei a cabeça, olhando a linha do horizonte pela janela. 4 semanas, hein? Toda aquela manipulação por uma crise de um mês. A voz dela se quebrou. Não diga desse jeito. Desse jeito o quê? Exato. Por favor, disse ela, o desespero subindo. Portland não é o que eu esperava. Não consigo clientes fixos, as contas estão acumulando e eu simplesmente não consigo fazer isso sozinha. Lá estava. A verdade embrulhada em autopiedade. Não era sinto sua falta, era não consigo lidar sem controle. Laurie, ela disse suavemente, eu entendo agora. Entendi o que você tentava me dizer. Você era a única coisa estável que eu tinha. Você me mantinha no chão. Eu sorri para mim mesmo. Não. Eu te mantinha responsável. Você não gostava dessa diferença. Por favor, ela sussurrou, eu mudei. Deixei o silêncio se estender até ficar desconfortável. Michaela, você não sente minha falta. Você sente falta de controle. Você sente falta da versão de mim que deixava você comandar tudo. Isso não é justo, ela rebateu, a raiva substituindo o choro. Você acha que é perfeito. Acha que nunca cometeu erros. Cometi, eu disse. Mas os meus não eram calculados. Ela ficou quieta por um longo momento. Eu só quero outra chance, disse finalmente, a voz tremendo de novo. Eu volto. Vou provar que posso ser melhor. Olhei o relógio. Seu minuto acabou. Laurie, por favor, clique. Desliguei. Bloqueei o número. Fiquei sentado por um instante, deixando o silêncio assentar. Não havia raiva em mim, apenas certeza. 3 dias depois, ela ligou de outro número. Ignorei. Depois veio um e-mail. Assunto: precisamos conversar. Excluído. No dia seguinte, cheguei em casa e vi o carro dela parado na minha garagem. Meu estômago não caiu desta vez, apenas firmou. Estacionei atrás, passei por ela sem dizer nada e destranquei a porta da frente. Laurie, ela gritou ao sair do carro. Você não pode simplesmente ir embora assim. Virei-me um pouco. Observe. Ela me seguiu até metade da varanda, chorando. Você não pode jogar fora 3 anos. Olhei para ela uma vez, calmo e sem expressão. Você já jogou. Então entrei e fechei a porta. Ela bateu algumas vezes, gritando coisas entre soluços. Não respondi. Depois de 20 minutos, ela ainda estava lá fora, alternando entre implorar e xingar. Alguns minutos depois, ouvi o barulho da porta do carro e o motor ligando. Quando finalmente abri a porta, havia uma carta colada nela, meu nome escrito em letras grandes e trêmulas. Olhei por um segundo, arranquei e joguei direto no lixo sem ler uma palavra. Eu não precisava saber o que dizia. Seria mais do mesmo. Outra performance. Outra tentativa de reescrever a história com ela como vítima. Mais tarde naquela noite, Lisa me mandou mensagem, viu o novo post da Michaela. Algo sobre aprender com a perda e reconstruir forças. Eu respondi, ela está aprendendo, com certeza. Depois coloquei o celular no silencioso e voltei ao que estava fazendo, montando uma nova escrivaninha para meu escritório. Cada parafuso, cada peça no lugar. Sem caos. Sem manipulação. Apenas ordem. Naquela noite, sentei à mesa terminada e percebi algo importante. Fechamento não vem quando alguém diz me desculpe. Vem quando você não precisa mais ouvir isso. Ela queria uma reação. Eu dei silêncio. Ela queria culpa. Eu dei distância. E, pela primeira vez, aquele silêncio não pareceu vazio, pareceu merecido. Algumas semanas se passaram depois da pequena cena da Michaela na minha porta, e a vida voltou ao normal. O meu tipo de normal, sem drama, sem chantagens emocionais, sem alguém cronometrando lágrimas para causar efeito. Apenas trabalho, academia e uma casa limpa que realmente permanecia limpa. Então, numa manhã, eu estava revisando notas de projetos quando a Lisa me mandou uma mensagem do nada. Ei, achei que você gostaria de saber. Sua ex-esposa está causando alvoroço de novo. Respondi, parece o emprego em tempo integral dela. Sim, exceto que agora o alvoroço virou tsunami. Ela foi demitida da Henderson Design. Algo sobre problemas de integridade.
Estão dizendo que ela foi dispensada por mentir para um cliente e algumas lojas locais já estão evitando ela. Recostei na cadeira quase rindo. A mesma empresa sobre a qual ela se gabava, a mesma pela qual me deixou, acabou. Ah, e ela está postando citações de novo capítulo. Todo mundo sabe que ela está mentindo sobre trabalhar como freelancer. Digitei uma linha, algumas lições vêm com prazo de pagamento. Naquela noite, a curiosidade me venceu. Entrei na página dela, não porque sentia falta, mas para confirmar o que eu já sabia. A postagem mais recente era uma selfie em uma cafeteria com a legenda "Novos começos exigem coragem". Tradução: fui pega mentindo de novo. Ela ainda fingia que tinha escolhido essa vida, ainda interpretava a vítima. Os comentários estavam secos, ninguém mais acreditando. Fechei o aplicativo e deletei o link. Ela não era mais meu problema. E o fracasso dela não era minha vitória, era apenas prova de que o karma tem seu próprio cronograma. Uma semana depois, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci de imediato, michaela.kdesigns. O assunto dizia: finalmente estou pronta para conversar. Não abri na hora. Fiz jantar, limpei tudo, tomei banho e sentei à minha mesa. Então cliquei. Léore, sei que disse coisas que não deveria. Tive tempo para refletir sobre tudo. Portland não foi o que eu esperava. Achei que estava buscando independência, mas talvez eu estivesse só fugindo de mim mesma. Espero que possamos conversar como amigos. Você sempre foi a pessoa mais estável da minha vida. Michaela. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma responsabilidade. Apenas palavras recicladas envoltas em humildade falsa. Passei o mouse sobre o botão de responder por 2 segundos, depois deletei. Nem valia um não. 2 dias depois, Lisa mandou outra mensagem. Ela está dizendo para as pessoas que vocês talvez reconciliem. Respondi, ela pode reconciliar com o proprietário dela primeiro. No trabalho, tudo não podia estar melhor. Os projetos estavam no prazo, a equipe sólida e Greg confiando em mim para negócios maiores. Jake ainda fazia piadas sobre o grande divórcio de Denver, mas dessa vez era tudo em tom leve. Cara, disse ele uma tarde, lembra quando ela mandou e-mail para o RH fingindo ser você? Aquilo foi insanidade nível avançado. É, eu disse assinando um relatório. E agora ela está fingindo ser palestrante motivacional. Ciclo completo. Nós rimos. Mas a verdade é que eu já não pensava muito nela. Ela virou ruído de fundo, um lembrete de quem eu costumava tolerar. Aquele fim de semana, finalmente fiz algo que eu queria desde que o divórcio foi oficializado, adotei um cachorro. Um pastor mestiço de 3 anos do abrigo. O funcionário perguntou qual nome eu queria na coleira. Sorri. Rusty. Rusty acabou sendo tudo que meu casamento não foi: leal, quieto e fácil de alimentar. Ele sentava ao meu lado enquanto eu trabalhava, com a cabeça no meu joelho, como se soubesse que a paz daquele lugar tinha sido arduamente conquistada. Lisa passou uma vez para deixar um arquivo de cliente. Você realmente reconstruiu sua vida inteira, ela disse olhando ao redor. Sim, respondi. Dessa vez não precisei de caminhão de mudança nem de ultimato. Ela riu. Ótimo. Você está melhor assim. Eu me sinto melhor assim. Rusty latiu uma vez como se concordasse. Ela passou anos tentando reescrever minha vida ao redor da insegurança dela. Agora ela não conseguia nenhum retorno meu. Esse era o verdadeiro ganho, sem vingança, sem confronto dramático, apenas desinteresse completo. Quando alguém como ela perde o controle sobre você, é aí que finalmente encontra o silêncio. E silêncio, para pessoas como ela, é pior que qualquer insulto. Rusty se enroscou ao meu lado, o rabo batendo de leve no degrau. Cocei sua cabeça e disse, estamos indo bem, né? Ele abanou o rabo uma vez. Resposta simples. Lá dentro, meu telefone vibrou de novo. Outro número desconhecido. Nem chequei. Desliguei o toque, tranquei a tela e deixei o celular no balcão. E esse foi o final mais limpo que eu poderia pedir.